Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. Não tenho trazido tantos vídeos ultimamente, não é mesmo? Mas confesso para os irmãos que talvez eu queira voltar a gravar vídeos, né? Tô vendo aí as possibilidades para voltar a gravar diariamente, né? Tô estudando as possibilidades ainda. Olha que legal lá embaixo lá. Tá vendo as ovelhas lá? Né? Elas têm medo, infelizmente, acabam saindo correndo. Mas, irmãos, eu tô com bastante vontade, sabe, de voltar a gravar. Tem muitas coisas pra... Tem uma abelha aqui me incomodando. Sai, abelha. Tem bastante coisa, sabe, pra voltar a gravar, voltar a tratar dos temas e eu tenho visto assim, né, irmãos, que Deus, ele tem pressa, né, irmãos? Deus, ele tem pressa para as coisas. A mosquinha, não sei se é mosca, se é uma abelha. O que é isso? Está aqui voando, né? Deve ser das ovelhas ali. Que Deus, ele tem pressa para as coisas que estão para acontecer, meus irmãos. E sabe, há fortes indícios de que talvez nós estejamos entrando aí nos últimos dias e que é bem possível que talvez ainda no final dessa década, ali para o início dos anos 30, dos anos 2000, a década de 30, há grandes possibilidades de se estar falando do retorno do Senhor, né? Porque a gente sabe que 2030 aproximadamente ali, mais ou menos, foi a morte do Senhor, entre 30 e 35 mais ou menos. Então os tempos, eles estão batendo, irmãos, né? Fora a quantidade de mensagens que alguns irmãos têm me mandado sobre essa questão, não é mesmo? Então eu quero dizer para você assim, irmãos, que os tempos, eles se aproximam, não é mesmo? Os tempos, eles realmente estão se aproximando e as coisas que tem que acontecer, elas vão acontecer. Eu tenho sentido muita vontade de voltar a gravar, sabe, irmãos? Por mais que a gente tenha algumas dificuldades, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso futuramente, né? Eu acho que esse mês especificamente eu ainda não consigo, mas talvez depois desse mês, no início do mês que vem, quem sabe eu consiga voltar, né? Minha intenção é voltar a gravar diariamente para vocês, né? Trazer vídeos aí todos os dias, meio-dia, e depois trazer vídeo 8h30, 9h30 da noite, é um pouco melhor, né? Mais cômodo para a editora. Então assim, irmão, esse vídeo, a finalidade desse vídeo é falar um pouco sobre aquilo que vai vir, sobre as coisas que estão para vir sobre o mundo. Irmãos, a Bíblia diz que naqueles dias, né, os homens, eles desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que vão sobrevir ou que estão sobrevindo ao mundo, porque ele fala, né, às vezes de forma futura e às vezes ele fala de forma presente, né? Naquele monte, Sermão do Monte, né, quando ele está falando das coisas escatológicas. E de fato essas coisas, elas vão vir, sabe? Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, que às vezes a gente acaba talvez dando atenção a um ponto e esquecendo de outros. Dando atenção a um ponto que é importante na escritura, mas muitas vezes a gente esquece de outros pontos que também são importantes. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Tudo isso que está para vir pelo mundo, Jesus diz assim, né? Vocês precisam orar, né, e vigiar para que vocês possam estar em pé quando todas essas coisas acontecerem, né? Vocês possam resistir, suportar e vencer todas essas coisas em pé, na presença do Filho do Homem, né? E João fala para que nós não venhamos a nos envergonhar naquele dia. Nós não venhamos a nos envergonhar dessas coisas naquele dia, né, irmãos? Então tem uma mosquinha aqui incomodando, acho que ela está me seguindo. Eu acabei de tomar banho. Né? Que nós não venhamos a nos envergonhar naquele dia. Então isso precisa ser entendido, irmãos. Porque assim, irmãos,
Tem muitas pessoas querendo vencer aquilo que está para acontecer. Tem muitas pessoas que estão querendo vencer aquilo que tem que acontecer por meio da sua própria força, por meio do seu próprio braço. E não é assim. Não é assim que funciona, não é assim que você vai vencer. Não é mesmo? Por que não é assim que você vai vencer, irmão? Não há possibilidade, é impossível você vencer aquilo que vai vir sobre o mundo, né? Aquilo que virá sobre o mundo de forma humana. Mas você só vai vencer aquilo de forma sobre-humana. De forma sobre-humana. Quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, Jesus ele vai dizer em Mateus 23, perdão, que 23 não, Mateus 7, verso 23, que muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, né? Nós fizemos muitos milagres, muitas coisas nós fizemos, mas eles vão receber assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, ele vai dizer um pouco antes também que aqueles que escutam a sua palavra e não praticam, eles são semelhantes a homens que fizeram a sua casa sobre areia. Eles edificaram uma casa, eles construíram coisas. E quando veio os ventos e as tempestades, né? Essa casa ela cai, essa casa ela não vai resistir às coisas que viriam, ela não vai resistir. E a casa ela vai acabar caindo e vai ser grande ruína daquela casa. Mas aqueles que escutam e praticam as palavras de Jesus, eles são semelhantes a homens que, edificando a sua casa sobre a rocha, quando veio os ventos e as tempestades, a casa pôde resistir. Isso é equivalente àquilo que Paulo fala, né? De que para nós vencermos o dia mau, nós precisamos nos armar com toda a armadura de Deus, tá? Então armar com a armadura de Deus é a obediência à palavra. Irmãos, eu quero que você coloque isso na sua mente. Não é possível vencer a grande tribulação. Não é possível vencer as dificuldades que virão se você não tiver um testemunho firmado no Senhor. E hoje a gente tem muito, irmãos, se dedicado muito a entender os tempos proféticos, as coisas proféticas, mas a gente está esquecendo muitas vezes de tentar se aperfeiçoar, porque você conhecer as coisas na teoria é muito bom e é muito importante, mas se nós não soubermos botar aquilo que nós estamos aprendendo na prática, nós apenas vamos ter o conhecimento daquilo, mas não teremos a sabedoria. E eu costumo dizer, irmão, que sabedoria e conhecimento são semelhantes, mas são diferentes. O conhecimento, ele é muito bom. Quando você tem o conhecimento das coisas, você tem isso, é muito bom. Mas quando você não associa o conhecimento com a prática, se torna vão. Não se torna sabedoria. Então, por exemplo, é muito fácil você saber que adultério é errado, que adultério é pecado, que o adultério, não é mesmo? É uma coisa que desagrada a Deus. E você sabe que isso é errado, mas você sabendo, você vai lá e pratica o adultério, percebe? Você tem o conhecimento disso, mas você não tem a prática. E você não vive aquilo que você conhece, portanto você não tem sabedoria, você é tolo. E a gente tem que cuidar para não se enganar, irmãos, porque muitas vezes nós estamos tendo de fato o conhecimento daquilo que é certo, mas a gente não coloca em prática. Irmãos, Jesus disse que aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a areia. E edificar a sua casa sobre a areia é uma casa sem fundamento. E Paulo fala que se alguém colocar outro fundamento, ou seja, a terra, e ele diz que a casa cair, ele vai dizer, então, aquele que destrói o santuário de Deus, isso vai ser destruído. A gente está muitas vezes, irmãos, esquecendo daquilo que é básico e edificando uma casa, não é mesmo?
pelo telhado esquecendo as bases dela. Você edifica toda a sua casa, mas você esquece as bases dela. Que é o essencial das coisas do Evangelho. É uma vida de testemunho. Irmãos, não há possibilidade de vencer a grande tribulação se você não tiver um testemunho, se você não estiver com o Espírito Santo. Se você não estiver com o Espírito Santo na sua vida, você não estiver se santificando, você não estiver buscando, você não estiver tendo uma mudança de vida, eu temo lhe dizer que você pode ser como uma das virgens loucas. Porque as pessoas estão dizendo, não, as virgens loucas são aquelas que não conhecem a escatologia, que não conhecem a palavra. Pode ser. Mas eu quero dizer para você que as virgens loucas não são aquelas que não conhecem, são aquelas que justamente conhecem. Eu digo para você que naquelas virgens loucas terão muitas pessoas que conhecem, irmãos. Conhecem a palavra. E mesmo conhecendo a palavra, elas não praticaram. E vai chegar um momento onde elas não poderão mais praticar essa palavra. Por quê? Porque elas não se prepararam ao longo de muito tempo. Conhecem. Não é mesmo? Chegaram a ensinar, não praticaram, mas ensinavam. Falaram sobre a palavra, mas faltou-lhes a prática, irmãos. Então, a prática, ela é muito importante. E está começando a chover aqui, irmãos. Esse vídeo não vai ser editado, tá? Vou subir até lá para ver se não pego a chuva, né? Chovendo bem pouquinho, se vocês verem um pinguinho aí. Eu não sei como é que tá o vento, tá? Porque a gente bota um microfone que parece uma bola de pelo e às vezes pode dar aí um pouco de estouro de som, tá? O sol ele tá para lá, então vai ficar meio escura a minha imagem aqui, tá? Ver se o HDR vai funcionar direito. Não é mesmo, irmãos? Então, a gente precisa entender, irmãos, que colocar em prática às vezes é muito maior que o conhecimento. Então, existem muitas pessoas que elas não têm, irmão, conhecimento teórico, elas não têm um conhecimento teológico, são pessoas simples, pessoas humildes, às vezes pessoas que não sabem nem ler e escrever. Mas o Espírito Santo deu o discernimento correto para essas pessoas. E o Espírito Santo dando o discernimento correto para essas pessoas mesmo não conhecendo as doutrinas, aquilo que elas têm de melhor, elas oferecem ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você tem um conhecimento, você tem um entendimento perfeito das coisas, é bom. Mas você ter uma prática perfeita é melhor. Por quê? Faça uma reflexão, o que é melhor? É você não ter o conhecimento e praticar o que é certo, ou você ter o conhecimento e não praticar? Jesus, Deus, Ele está interessado naquilo que nós fazemos, porque a Bíblia fala: eis que venho e diante de mim está o meu galardão, que darei segundo cada um segundo as suas obras. Irmãos, a gente vai ver várias pessoas simplesinhas, pessoas humildes, aquelas senhorinhas bem velhinhas que não sabem às vezes nem ler, nem escrever, não têm a capacidade, a condição de ler a Bíblia, de meditar, porque falta-lhes o conhecimento. Mas ela procura ter uma vida santa, uma vida firmada no Senhor, e que sabe quem realmente é o seu Senhor, sabe quem realmente é o seu Deus, e ela sabe quem realmente ela crê. Que naquele dia, naqueles dias das provações, talvez sem saber nada de escatologia, nada de teologia, ela não vai vencer isso por meio de escatologia, por meio de teologia e de conhecimento. Ela vai vencer pelo testemunho que ela teve durante a sua vida, que formou um caráter nela firme, ao ponto que a fé dela se tornou sólida como uma rocha. E aí, aquelas palavras que dizem assim: não tem mais os homens que nada podem fazer a vocês, que podem apenas matar vocês, mas temei a Deus, aquele que além de matar vocês pode tirar vossa alma no inferno. Essas pessoas, elas têm isso na prática dela, da vida delas. Elas têm isso. E elas vão até o fim e não negarão o nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, em compensação, existirão várias pessoas que, infelizmente, talvez tenham anos de seminários teológicos, talvez tenham anos de estudo, ensino, talvez tenham anos de meditação na palavra, conhecem tudo tintim por tintim, mas não tiveram a vida no Senhor.
talvez fosse uma vida de fingimento, entende? Onde em cima de um púlpito, onde talvez fazendo palestras, falando palavras bonitas, palavras difíceis, lapsarianismo, teologia, cristologia e sei lá o que, teologia, com palavras muito bonitas, termos técnicos e não sei o que, soterologia, mas que vivem apenas uma vida didática, não uma vida prática. Esses, irmãos, são como aqueles críticos, sabe? Sabe aquelas pessoas que são críticos de cinema, pessoas que são críticos de esporte, principalmente críticos de esporte, adoram falar do esporte, dos jogadores, porque não sei o que, mas nunca jogaram uma bola, nunca fizeram nenhum esporte, mas adoram fazer críticas. Então, é assim que eu vejo essas pessoas. Pessoas que têm o conhecimento, mas eles não colocam a prática, irmãos. Então o que eu estou querendo falar com isso? Irmãos, está na hora de nós levantarmos a nossa bunda da cadeira, com todo respeito da palavra, mas para você entender. Nossa bunda, às vezes, ela está quadrada de tanto tempo que nós passamos sentados na frente de um telefone, mas não praticamos. Né? A nossa bunda chega a estar quadrada porque a gente passa muito tempo sentado na frente de um computador. E as situações que Deus proporciona para a nossa vida, para exercermos a palavra, nós não vivemos. Irmãos, eu costumo pensar assim que Deus, ele trabalha com situações. Se você pede para o Senhor sabedoria, ou se você pede coragem para o Senhor, ele não vai colocar coragem na sua cabeça, não. Ele vai escutar a sua oração, mas ele vai te dar meios para que você possa exercitar aquilo e você receba aquilo. Então, você quer sabedoria, então Deus vai te colocar no contexto onde você vai poder exercitar a sua prática. Você quer coragem, Deus vai te colocar no lugar onde você vai ter que exercitar a sua coragem. Você tem exercitado, irmãos? Você tem exercitado isso? Você tem exercitado a prática das virtudes do reino? Porque em Pedro vai dizer assim que muitas pessoas, depois de terem sido purificadas, terem recebido o sangue sendo purificadas, e que elas não associaram a virtude ao conhecimento, à prática, ao domínio próprio, etc, etc, elas esquecem da sua purificação dos pecados porque se tornaram infrutíferas. Então ele fala, associai todas essas coisas para que seja amplamente concedida a vossa entrada no reino dos céus. Nós temos que praticar, irmãos. A prática é mais importante, irmãos. Você precisa ter a prática daquilo que é correto. Porque eu temo que se nós não aperfeiçoarmos e não praticarmos isso, a gente pode correr o sério risco de naquele dia estarmos na frente do Senhor e dissermos assim: Senhor, em teu nome nós ensinávamos nas praças. Senhor, em teu nome nós estávamos fazendo milagres. Senhor, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E Jesus vai dizer assim: não, eu nunca vos conheci. Vocês que praticam a iniquidade, eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Ou como as virgens loucas, né? Que não levaram o azeite consigo. E o azeite, irmãos, ele vai falar de muitas coisas. O azeite fala da prática, fala da palavra, fala estar cheio do Espírito Santo. E é o estar cheio do Espírito Santo, irmão, que naqueles dias ele vai fazer com que o Espírito Santo, né? Jesus nos deu o Espírito Santo e o Espírito Santo ele age na pessoa e é somente ele que pode dar a virtude de você suportar as coisas. Em Atos vai dizer que os apóstolos eles estavam sendo afligidos pelo nome de Cristo e eles davam glória a Deus por estarem sendo dignos de serem açoitados pelo nome de Cristo. Irmãos, as pessoas elas estão com medo. Ai, socorro, será que a grande tribulação vem? Eu vou ficar com medo, eu não vou aguentar. Não, irmãos. Por quê? Porque o medo, ele não te aperfeiçoa no amor. E se você não tem amor, você não tem Deus. E se você está aperfeiçoado no amor, você está aperfeiçoado em Deus. Porque Deus é amor. Por isso você precisa amar.
E quando você tem medo, você não consegue amar perfeitamente, porque você não consegue entender aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, quando você tem plenamente o Espírito Santo, e você tendo plenamente o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo ele transforma a sua dor, ele transforma a sua tristeza por causa do nome de Cristo e a sua perseguição e as dificuldades que você tem que passar. Ele transforma isso em alegria, porque você começa a sentir a alegria de suportar tudo isso por causa do amor de Cristo. Por estar sendo digno de suportar as coisas por causa do nome de Cristo. E Paulo diz assim, que não me molestais, porque ainda levo em mim o restante do sacrifício do corpo de Cristo. Portanto, nós devemos ser participantes dos sacrifícios, dos flagelos, das tentações de Cristo. Toda vez que você vence uma tentação, irmão, é como se você estivesse sendo participante da provação de Cristo. Porque é Cristo que está em você e o Espírito Santo que está te dando a direção de como você suportar isso. Irmãos, não tenha medo, pois que é o Espírito Santo que vai fazer com que a sua dor, a sua dificuldade, a sua tribulação se transforme em alegria. Por isso que nós recebemos a alegria do Espírito Santo. Então não vai ser a fome, não vai ser a nudez, não vai ser a dificuldade, não vai ser nada disso, irmãos. Você pode ser cerrado ao meio, que a sua dor, você vai sentir a dor, mas ela vai se transformar em alegria. Ou você acha que as pessoas que vão passar por isso, os apóstolos, os profetas, lembre-se da história de Estevão, que estava lá sendo apedrejado. E Estevão sendo apedrejado, ele olhou para o céu e disse assim: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. E ele diz assim: Pai, ele fala assim, não imputes eles, Senhor, não impute-lhes este pecado. E Jesus mesmo disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eu faço. Na hora da aprovação, irmão, se for uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso. Ela vai desistir e vai se entregar. Porque a carne não consegue, irmãos. Na sua sã consciência você consegue imaginar você está sendo torturado e não negar sua fé? A sua carne não consegue imaginar isso. Mas o Espírito que está em você, ele capacita. Deus não vai te livrar de sentir dor, de sentir dificuldades, mas você vai suportar. Você vai suportar todas essas coisas. Tá bom, irmãos? Então, é através de nós estarmos cheios do nosso testemunho, cheios do Espírito Santo, que somente isso vai ser possível. E existem muitas pessoas que não têm quase nada de conhecimento teológico, mas vivem uma vida santa, cheias do Espírito Santo, que naquele dia elas vão dar um testemunho e Deus vai manifestar o que estava no coração delas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você e nos vemos em próximos vídeos, tá bom? Pretendo voltar a gravar vídeos mais seguidos futuramente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.